Aleluia. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Aleluia. É impossível não sentir essa presença. Feche seus olhos. Acalme seu coração nessa hora. Oh Senhor, obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite. Aqui está a tua igreja, os teus filhos, os teus amados. Obrigada porque o Senhor não nos lança fora de mãos vazias. Glória a Deus por cada vida que o Senhor trouxe nessa noite. Glória a Deus, Pai, porque eles ouviram a tua voz, o teu chamar, e estão aqui declarando: eis-me aqui. E quando o Senhor vê o coração contrito, quebrantado, o Senhor não despreza, o Senhor vem, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor levanta, o Senhor restaura, o Senhor aviva, o Senhor traz ânimo, o Senhor, Pai, traz o avivamento de dentro para fora. Aleluia por essa doce presença, Pai, neste lugar. Ah, Deus, obrigado, porque se a tua presença não for conosco, nós nada podemos. Nós te exaltamos, declaramos sim que tu és digno de honra, glória, louvor, adoração, gratidão, comunhão. Ah, Deus, tu és o único, tu és o Pai, tu és tudo que nós desejamos nessa noite. A tua presença nos coloca de pé, a tua presença nos anima, a tua presença, meu Pai, nos faz ver o quão amados somos diante do Senhor. A tua presença, Pai, nos abraça, a tua presença, Senhor, fala ao nosso coração, o teu olhar traz paz. Ah, Senhor, a tua voz, meu Pai, nos convence. Obrigado por essa doce presença, por estar no nosso meio, Jesus. De uma forma agora, Pai, tão verdadeira, eu te peço que o Senhor olhe para dentro de cada coração nesta noite. Só o Senhor sabe como cada um entrou neste lugar e o que cada um necessita. Pai, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa convencer, possa tratar, possa curar, possa sarar, possa libertar. Nós nos abrimos ao Senhor, para que o Senhor faça o teu querer, em nome de Jesus. Aleluia. A presença de Deus está na casa. Eu já recebi uma porção no momento do louvor, porque quando a gente se abre ao Senhor, Ele sempre vem, Ele fala, Ele faz, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Deus, ai que bagunça aqui. O que aconteceu? Estava tudo organizado, né? Vocês viram que estava organizado? Sim ou não? É porque o tema da mensagem é que Deus não habita em casa desorganizada. Eu estou há 4 semanas ouvindo este louvor. Tu és digno de tudo. E como vocês sabem, para mim cantar um louvor, eu tenho que ser ministrado por Ele primeiro. Então eu estou escutando no meu secreto, no meu quarto, repito 499 vezes, 1000 vezes, até Deus falar tudo que Ele tem para me falar. Sabe, irmãos, e declarar que Deus é digno de tudo, é tudo. É digno de tudo, é tudo, não é meio tudo, é tudo. Então quando eu declaro o Senhor é digno de tudo, é da minha vida, é das minhas emoções, é do meu relacionamento, é da minha casa, é da minha família, é do meu marido, é das minhas emoções, é da minha alma, é dos meus, do querer que é meu, que já não é mais meu, mas é tudo dele. Entende isso? Tu és digno de tudo, é tudo. É eu não querer estar aqui, mas eu estar, porque Ele é digno de tudo. É eu muitas vezes estar cansada ou passando por várias lutas e a vontade é se trancar no quarto, mas como Ele é digno de tudo e tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, você diz, deixa tudo de lado o seu querer para oferecer a Ele que é digno de tudo. É sensacional. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, Deus, eu ia ministrar uma outra, e o Senhor falou, não, eu quero que você ministre isso. Deus
habita em qualquer lugar. Deus não habita aonde Ele não se sente à vontade. Deus não habita onde Ele não é convidado. Deus não habita onde há pecado. Deus não habita onde tem sujeira. Não dá para dizer que Deus me ama e continuar do mesmo jeito que não está agradando Ele. Aí eu falei: Senhor, o que fazer? Aí o Senhor falou assim: filha, quando a sua casa, eu vou falar, quando eu falar casa, altar, é tanto casa externa como casa interna. Amém? Dá para entender isso? Não tem a ver só com um tema específico, é num todo. Então, quando a gente percebe que a nossa casa está desorganizada, a ponto de eu ir num lugar, eu tropeçar, tem coisa no caminho, não dá para mim ir livre, eu tenho que fazer o quê? Eu preciso parar. Não, mas eu tenho que correr para um lado, eu tenho que correr para o outro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, quando a sua casa espiritual, material, está em desordem, é momento que você tem que parar. Eu não tenho problema nenhum em parar. Tem horas que eu vou estar no altar, mas tem horas que eu vou louvar dali. Tem horas que eu vou ministrar, mas tem hora que é o pastor Saulo quem vai ministrar. Tem horas que eu estarei bem, mas tem horas que eu não vou querer subir aqui, eu vou ficar aí. Qual o problema? Nenhum. Porque Deus não é religioso. O que mais importa para Ele, Sarinha, é a sua vida estar de acordo com o que Ele quer. Eu vou repetir: o que mais importa para Deus é a sua vida estar alinhada com o padrão que Ele quer. Padrão do céu, padrão que Ele quer. E quando a nossa vida está no centro, estiver no centro da vontade dEle, você não vai precisar ficar se batendo com tanta desordem. Porque à medida que buscamos e abrimos o nosso coração, Deus vai colocando a nossa vida em ordem. Depende só dEle? Não. Abra sua Bíblia em Gênesis 35. Aleluia. Vamos aprender com as instruções da palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, assim: disse Deus a Jacó, disse Deus a Jacó: levanta-te, vai até Betel e fica lá. A primeira ordem de Deus para Jacó foi o quê? Levantar. Deus não trabalha com gente preguiçosa. Levanta, Jacó, e vai aonde? Betel. Ou seja, Deus dá uma ordem: Jacó, levanta. É hora de levantar, não é hora de ficar prostrado, não é hora de ficar reclamando, não é hora de ficar vendo porque acontece isso ou aquilo, porque tem essa ou aquela luta. A ordem é: levanta-te, Igreja Nova Aliança, e sobe até Betel. Por quê? Sempre que Deus dá uma palavra, Márcio, Ele dá a direção. Levanta-te e vai aonde? Para Betel. Deus dá uma palavra e junto com essa palavra Ele dá um direcionamento. Ou seja, Ele não nos deixa batendo cabeça. Deus sempre vai nos direcionar. Fazer o que lá? Faz um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia da presença do teu irmão Esaú. Irmãos, quando eu fui estudar essa palavra, esse fazer um altar é cumprir algo que Jacó tinha feito com Deus, um voto que Jacó havia feito com Deus há muito tempo atrás. Deixa eu dar uma pausa aqui. Tem voto com Deus da sua parte? Ele vem cobrar. Vamos repetir. Deixa eu te falar algo. Esse voto que Jacó fez com Deus foi quando ele estava fugindo do irmão Esaú. Aí ele para no lugar e fala: Deus, se o Senhor me livrar, está lá em Gênesis 28, 20 ao 22, se o Senhor me livrar, eu faço um voto com o Senhor. Ou seja, ele fez um voto com Deus lá atrás. Uma hora, passados-se tempos, veio cobrar esse voto. Ou seja, se você fez um voto com Deus e não cumpriu, Deus já está cobrando de você nessa noite.
Porque Deus não faz alianças quebradas. Se Ele faz um voto com você, eis que eu serei contigo. Ele não quebra. Deus não quebra aliança. Deus não quebra voto. Deus não quebra palavra. Então, da mesma forma, se a nossa vida com voto Deus está desorganizada, é tempo de organizar. Cumpra os seus votos com Deus. Só com Deus? Não. Voto com Deus. Voto com igreja. Voto com casamento. Voto com amigos. Todos os tipos de voto. Deus requer de nós. Então, ó, Jacó, vai lá, levanta, vai para Betel e fica lá. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando você fugiu do seu irmão. Aí Jacó pega a sua família e diz assim, no 2. Então disse Jacó a sua família, todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que estão no nosso meio, purificai e mudai as nossas vestes. Obrigado, Sarinha, porque você foi usada para Deus confirmar a sua palavra. Ele fala, ele vem falando e ele confirma. E eu louvo a Deus porque está atento e se deixa se usar. Aí a primeira ordem vem de Deus. Qual é o direcionamento? Levantar, subir a Betel, ficar por lá, porque tem hora que Deus vai te mandar voltar em alguns lugares. Para quê? Para ficar lá? Não, para que haja conserto. Para que haja ordem. Essa foi a ordem de Deus a Jacó. Aí Jacó pega a sua família rapidamente, ele ouve. Diga, Jacó ouviu. Mais do que ouvir, ele obedeceu. E lá em Deuteronômio 28 diz que há bênçãos para quem obedece. Então, como que estava? Lá no versículo, capítulo 34, estava um caos a família de Jacó. Estava uma bagunça, uma desordem. Então Deus viu tudo isso. Aí ele chama Jacó, porque ele tem uma promessa. E quem tem promessa, Deus não deixa de lado. Quem tem palavra, quem tem promessa, Deus vai, ainda que esteja uma desordem, Deus vai começar aqui. Ele deixa assim, ele falou assim: não, peraí, eu estou vendo, cara. Jacó pega a sua família e todos que com ele estavam, ou seja, ele não foi só. E ele começa a dizer assim: ó, Deus falou comigo e é o seguinte, vamos arrumar essa bagunça? É o que Deus está falando nessa noite. Tem bagunças nas nossas vidas que estão nos impedindo de avançar. Tem bagunças na nossa vida que estão nos impedindo de prosseguir. Tem bagunças na nossa vida que estão nos fazendo tropeçar. Tem bagunças na nossa vida que nós temos que ir com as nossas mãos e tirar. Ele vai nos ajudar, mas quem tem que fazer somos nós. Amém. Aí ele fala com Jacó, dá a ordem, levantar, direciona até Betel. E aí ele faz, ó, faça um altar a Deus. Cumprindo o voto que você fez quando você fugiu do seu irmão Esaú. Mas, nós podemos entender que primeiro Deus falou com Jacó. Segundo ponto, Jacó ouviu e obedeceu. E vamos ver o que ele fez. A primeira ordem era o quê? Levantar. Vamos lá, vamos participar do culto. Qual foi? Então disse Jacó à sua família e a todos que estavam com ele. O que era para fazer? Levanta-te. Tirar os deuses estranhos do nosso meio. Deuses estranhos se refere a ídolos, objetos associados a deuses falsos e a outras nações. Porque o povo havia se corrompido. Então, no lugar que era de Deus, eles começaram a colocar outras coisas. Quando se fala ídolos, deuses estranhos, não tem a ver somente com amuletos, com imagens, tem a ver com aquilo que eu pego e coloco no lugar que é de Deus. Então, o que seria? Um filho. Eu não vou para a igreja hoje porque eu quero ficar com o meu filho. Não estou falando que é pecado, tá? Entenda o que Deus está falando. Eu não vou citar. Eu conheço um casal que a filha vai para a igreja, mas não entra. Eles estão pregando, ela está lá fora, em todo o tempo no celular. Estou falando de um caso verídico. Tem louvor, mas ela não entra. É a palavra, ela não entra. E como que você liberta se quem liberta é a palavra?
Conhecereis a verdade, elas vos Libertará. libertará. Se eu não ouço, se eu não estou atento ao culto, eu vou entrar, eu vou sair, a minha vida não vai mudar. Porque quem muda é Jesus. Quem liberta é a palavra. E se eu não estiver atento à palavra, outras vozes vão. Qual é a voz que você está ouvindo? A voz de Jesus, Vinícius, traz mudança. A voz de Jesus, bispa, cura a alma. A voz de Jesus penetra onde homem médico, medicina nenhuma pode penetrar. A voz de Jesus pode colocar os ossos no lugar. A voz de Jesus, com um olhar, com uma voz, uma palavra, pode levantar. A voz de Jesus pode te fazer prosseguir. A voz de Jesus pode te tirar de uma depressão. A voz de Jesus pode segurar as suas mãos. A voz de Jesus quebra todo o cetro, quebra toda a contrariedade. A voz de Jesus, mas eu preciso ouvir. E mais do que ouvir, eu preciso obedecer. Olha aqui, é o seguinte, Jacó, levanta, vai a Betel, fica lá. E chama o pessoal, chama a sua família. A ordem é essa: tira os deuses estranhos. Porque se tiver Deus estranho, eu não recebo louvor. Porque se o altar tiver Deus estranho, eu não recebo adoração. Porque se tiver Deus estranho, a sua oração fica barrada. Porque se tiver Deus estranho, você pode enganar a mim, mas ele não, porque ele vê, ele te conhece, ele me conhece. Ah, mas não, eu não olho ídolo, eu não tenho idolatria, mas tudo, entendam isso, tudo que eu coloco no lugar que é de Deus, é um Deus estranho. É uma idolatria. A primeira ordem é essa para nós nessa noite: tira os deuses estranhos, igreja do Senhor. Amém. Irmãos, Betel era o lugar onde Deus apareceu a Jacó em um sonho. Não, para você entender, né? Quando ele fugiu do seu irmão Esaú, então Deus apareceu a Jacó. Betel, casa de Deus. Só que quando Deus falou com Jacó aqui, ele não estava em Betel. E quando Deus me falou isso, eu falei, meu Deus, né? Às vezes Deus vai te levar a lugares que você nem quer ir. Mas porque aquela brecha, aquela desordem está barrando aqui, ó, o hoje. Volta lá, Jacó. Volta lá, Betel. E vamos começar a organizar essa bagunça? Primeira ordem: tira os deuses estranhos que há no nosso meio. Se Deus falou para Jacó tirar os deuses estranhos, é porque ele estava vendo, certo? Não precisa ser tão inteligente para entender isso. Qual que é a segunda ordem? Esperar vocês falarem. Purificai-os. Vamos lá? Está aqui, ó. Lançai fora os deuses estranhos que tem no seu meio. Tirou os deuses estranhos? Ótimo. Agora vamos nos purificar. Deus não habita em altar sujo. O que é purificar? Eu fui estudar, né? Libertar, ou libertar-se de impurezas, de substâncias impuras. É tornar puro o ar. Livrar-se de manchas morais, purificar o coração. Quando Deus está falando aqui, purificados, Ele não está falando somente de uma limpeza básica, onde o organismo fica tudo limpo por fora, mas por dentro Ele sabe como está. Então, quando Deus falou aqui para Jacó, a primeira hora é tirar os deuses estranhos, a segunda é ser purificado. Vai ter que ter libertação, vai ter que ter purificação de alma, vai ter que ter ordem na
ou buscar em Deus nos consertar. Lá em 1 Tessalonicenses 4,7 diz assim: que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Deus não te chamou para andar sujo, para andar na lama. Isso aí a gente andava quando a gente estava nas mãos do inferno, de Satanás. Mas o convite de Deus é: eu não te chamei para que você ficasse na lama, no pecado, nas trevas. Não, eu te chamei para a purificação, para a santificação, que lá em Hebreus diz que sem ela, sem a qual ninguém verá a Deus. É isso que Deus está falando aqui para Jacó. Primeiro você vai ter que tirar, fazer uma limpeza aí. Limpeza da sua casa, limpeza das suas amizades, purificar os pensamentos. Se tem pensado em muita coisa que está desagradando a Deus, purificar as nossas vestes. E a terceira coisa que Deus falou aqui, a ordenança de Deus foi o quê? Mudai as vossas vestes. Quando ele está falando de veste, aqui ele não quer dizer somente roupas. Deus me disse essa palavra para mim, ele falou assim: filha, não é que a gente tem que andar assim, mas ele disse: filha, tem gente que está aos olhos humanos andando que nem com uma roupa que não é verdade, mas tem outras que estão vestidas do pé à cabeça, mas a alma está suja, diferente de quem está daquele jeito. Então não julgue pelas roupas, porque ele vê o coração. Então não tem a ver somente com essa roupa, mas a roupa celestial, as vestes, a autoridade que desce nas nossas vidas, simboliza a transformação, a renovação espiritual, fala de conversão, de mudança, de atitude, de pensamentos, de palavras, na vida de quem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então eu era de uma forma até conhecer, até aceitar, até buscar, até conviver. Mas a partir do momento que eu falo: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, eu preciso sim dizer: tu és digno de tudo e tudo que é meu é teu. Então precisa mesmo ser dele. Porque o Evangelho de Cristo, eu sempre vou falar isso, porque é assim na minha vida, ele produz transformação. Se não tem transformação ali, precisa de conversão. Eu posso ter faculdade, Rian, eu posso ser a doutora da lei, eu posso fazer 1001 coisas, eu posso conhecer a Bíblia, ter lido 10 vezes mais, mas se o meu comportamento, a minha conduta não muda, tem algo errado na tua palavra, é comigo. Mudai as vossas vestes. Tira fora o que não presta, que está ocupando o meu lugar. Purifique a sua vida e mude as suas vestes. Aí olha só, porque eu disse, eu já estudei sobre isso com muitas pessoas aqui. Depois de tudo isso, aí olha a ordem de Deus: levantamos e subamos a Betel, porque ali eu vou fazer o quê? Deus não recebe altar de qualquer jeito. Deus não recebe altar desorganizado. E à medida que você vai buscando, as coisas vão voltando para o lugar. À medida que você vai se entregando a Ele, vai tirando os deuses estranhos, Ele mesmo vai te ajudando a colocar o que está errado no lugar certo. À medida que nós vamos buscando a palavra, ouvindo a sua voz, e mais do que ouvir, obedecer, tudo que está errado, Deus vai nos direcionando a colocar no lugar certo. E ainda outras pessoas para nos ajudar. Eu não sei se você está entendendo essa palavra, mas é necessário colocarmos a nossa casa em ordem, o nosso coração em ordem, os nossos pensamentos em ordem, as nossas vestes em ordem, as nossas mãos precisam estar limpas, porque senão é só barulho. Então, depois que vocês fizerem tudo isso, Jacó e Nova Aliança, vamos subir até Betel. E ali nós vamos fazer um altar ao Deus que me respondeu no dia da angústia. Ou seja, depois de tudo
Senhor, eu entendo, eu vou cumprir o meu voto. Eu vou cumprir o voto que eu fiz, não foi com o homem, mas foi com o Senhor. Porque aquele dia era para mim morrer. Aquele dia era para o carro passar em cima de mim. Aquele dia era para eu ser tirado de mim. Aquele dia era para eu morrer no tempo da Covid. Aquele dia era para o meu casamento acabar. Ah, mas eu fiz um voto com o Senhor. Não foi com o homem. Aquele dia era para tudo ter um fim. Mas eu fiz um voto, o Senhor me respondeu. Então eu venho aqui no teu altar com pureza de coração, com minhas vestes mudadas, em arrependimento, reconhecendo que eu preciso entregar meu tudo a ti, tudo para ti. Aí sim eu venho diante de ti cumprir esse voto. Às vezes é necessário olhar de onde Deus nos tirou. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Vamos levantar um altar a Deus, porque Ele me salvou daquele dia. Irmãos, o que Deus tem te libertado? O que Deus tem te salvado? Quais são os livramentos que Deus tem te dado? E se eu falar para você que essa semana era para você ter descido a prova? E se eu falar para você que essa semana Deus te livrou de um acidente? E se eu falar para você que essa semana alguém tramou contra você para dar errado? E não deu justo, juiz e advogado entrou na Amém. e se eu te falar que na escola os seus filhos eram para desfalecer, mas é um Deus que quando você busca, quando você é grato, Glória a quando você Deus. reconhece que tudo é dele, ele vai em frente, ele corta a lança, ele quebra o arco, ele destrói o inimigo, ele destrói os planos contrários. E se eu te falar que tem pessoas aqui que não precisam do leito de hospital, mas você está aqui. Cumpra o seu voto com o Senhor que tem te livrado todos os dias. Então deram a Jacó, eles obedeceram. Olha só, Deus dá uma ordem, dá a direção, Jacó ouve, obedece e agora ele passa para outros. Porque tudo que Deus fala conosco não é só para nós. Tem algo no secreto, uma coisa ou outra, mas tudo que ele derrama em nós é para jogarmos na vida de outros. Entendam isso. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham mãos, argolas. Essas argolas simbolizavam utensílios a outros deuses. Então eles foram se purificando, eles foram tirando o que não prestava, eles foram colocando, deu tudo para Jacó. Isso aqui está fora de ordem, está no lugar que é de Deus. Então Jacó, isso aqui não presta, isso aqui também não. Então os meus brincos, minhas argolas, tudo isso aqui eu estou consagrando a outros deuses, a deuses pagãos, mas se para eu receber o que Deus tem para mim, eu tenho que tirar, então eu preciso renunciar. Então isso daqui, Jacó, isso aqui também não presta, e é o que Deus está te pedindo nessa noite. Entrega na minha mão o que tem ocupado o meu lugar na sua vida. Entrega na minha mão o que tem afastado você de mim. Eles obedeceram, começaram a fazer isso e entregaram na mão de Jacó. Aleluia. Essa renovação espiritual na vida da família de Jacó, irmãos, ela consistia em remover do lar dele